Estivemos então a ouvir o discurso do rei Filipe VI. Eu retirava esta última frase, se calhar é um bom mote para a conversa, de uma monarquia renovada para um tempo novo. É mesmo isto que Espanha precisa, não é? É mesmo isto que os desafios de Espanha são terríveis, é uma manta de retalhos de nações, que nem todas que se sentem cómodas dentro do âmbito da grande Espanha. A instituição real é, sem dúvida nenhuma, o cimento que une a Espanha como a conhecemos, e eu não acredito numa Espanha, que a Espanha se resistisse a uma república, porque se desmembrava imediatamente. Acho significativa a questão, e o novo rei o referiu, da questão da hispanidade, da grande Espanha, que vai para lá, como nós em Portugal temos uma certa ambição da pátria, como a língua portuguesa como a nossa pátria. Os espanhóis, com a monarquia, conseguiram afirmar uma grande Espanha que vai muito para lá das fronteiras europeias. E conseguiram manter esse território, não é? Eu estive há uns anos na Venezuela, como a Cimeira Ibero-Americana, e digo-vos que é absolutamente impressionante como uma ex-colónia espanhola se festeja de uma forma exuberante a chegada do rei de Espanha. Estes ganhos da afirmação da Espanha em termos globais é uma obra da chefia de Estado monárquica. O nosso Presidente da República passa despercebido em qualquer cidade, ou no Brasil. Sim, mas de facto o chefe da República é sempre mais transitório do que o rei, não é? O rei, vulgarmente, o reinado é muito mais longo. Tem um simbolismo, uma representação que ultrapassa as questões pequenas, da pequena política de partidárias. Isso permite-lhe uma receptividade muito maior. E isso reparemos nesta questão. Em Portugal, neste momento, todas as televisões estão focadas no novo rei em Espanha. É um facto político internacional. Isto é um enorme ganho que a Espanha possui, em termos económicos, em termos políticos e em termos da sua unidade. É porque há também todo um espetáculo em torno de uma coroação, ou de uma proclamação, neste caso, porque de facto os reis transportam-nos de facto a outro mundo, há um mundo mais alargado, mais mediático, por assim dizer. São várias componentes, há uma questão afetiva muito grande. Eu não acho que seja só o espetáculo mediático, por acaso. Eu acho que o espetáculo mediático é uma consequência do que representa. Não, as pessoas não vão lá atrás por causa do espetáculo mediático. Muita gente, sim. Grande parte da transmissão tem a ver com isso. O espetáculo mediático dá-se porque o momento em si tem que ter esse a receptividade desta instituição como último recurso. O rei liberal, ou seja, o rei constitucional, é quem se chama o primo inter pares, é o primeiro entre iguais. O rei, como não governa, o rei não é responsabilizado diretamente pelas questões da governação, ou seja, consegue encarnar essa hegemonia, essa simpatia. Por isso é a questão do primo inter pares. Unanimidade à volta de uma casa real nunca existe, não é possível os seres humanos, graças a Deus somos todos diferentes, mas agora em termos funcionais não há dúvida que um país com história, obviamente, um país que surge agora, não faz sentido ir-se criar uma família real, mas um país como a Espanha, como Portugal, que tem muito mais anos do que a Espanha, nós temos tradições, nós temos raízes, nós somos capazes de ir buscar as nossas raízes políticas ao primeiro rei de Portugal. E isto é a nossa identidade, isto é aquilo que pode subsistir. E bem ou mal, e já que gosto de uma amiga mais especialista no que a política diz respeito, já percebi que é entendido em tudo, mas na política, deixe-me dizer que, na verdade, se fizermos uma análise menos desamorada, eu sei que esta palavra existe, mas pelo menos percebe-se aquilo que eu estou a querer dizer, os países onde as monarquias têm este significado são países muito mais prósperos e muito mais estáveis e muito mais desenvolvidos. Agora resta saber o resto é conversa. Resta saber porque é que são mais prósperos e desenvolvidos. Eu penso que há aí uma mistura cultural muito grande, ou seja, os países mais civilizados preservam aquilo que é bom, aquilo que funciona.
Nós cá em Portugal matámos um rei, matámos o príncipe e 2 anos depois uma pequena facção em Lisboa fez um golpe de Estado e pôs Portugal em guerra civil durante 10 anos. E pronto, nós temos aquilo que somos, não há dúvida nenhuma. João Lencastre e Távora, estamos na presença do vice-presidente da Real Associação de Lisboa, perguntar-lhe, temos condições para ter uma monarquia em Portugal? Veria isso com bons olhos, o João? É esse o sentido que me leva a ter as funções que tenho na Real Associação de Lisboa, que é no fundo, é distrital do movimento que é a Causa Real, que é um movimento nacional em volta da Casa Real Portuguesa, que é representado pelos Duques de Bragança. A questão em Portugal está longe de ser um projeto de agenda, mas nós no nosso movimento temos a noção de que a Casa Real Portuguesa também precisa de ter um certo suporte e também precisa ter um certo enquadramento político e tem que ser acarinhada, porque temos uma Casa Real legítima com geração. Portanto, temos um chefe da Casa Real, o Sr. Dom Duarte Duque de Bragança, com geração. Isto é um capital enorme. Até em Portugal tem havido essa polémica, não é? Há quem diga que esta não é a linhagem, o Dom Duarte não será a linhagem. Penso que teria direito ao trono. É residual. Isso, quer dizer, o Sr. Duarte reúne as duas casas desavindas, as casas reais desavindas na Guerra Civil do século XIX, entre os liberais e os absolutistas. Portanto, não existe ramo da família, não existe ramo mais legítimo do que a Casa de Bragança. Havia alguém que dizia... era a Câmara Pereira. Câmara Pereira, que diria que... Não vou comentar o nome da Câmara. Se fosse falar de fados, eu podia comentar, mas sobre questões políticas não comento. Não, exatamente. Mas era um bom fadista, mais do que isso. Exatamente. Mas não estou errado, pois não? É assim, ele contesta. Eu acho que ele próprio podia ser o rei de Portugal, mas pronto, mas isso então todos nós podemos ser o rei de Portugal. Todos nós, mas penso que candidatamos a Presidente da República. Então, é um republicano, Quer dizer, nesse sentido é um republicano. Exatamente. Mas a questão da República, a República é a coisa pública e a instituição, como vemos aqui em Espanha, que de facto nos últimos 30 anos teve um enorme crescimento e uma enorme afirmação internacional como país, prova que contra factos não há argumentos de que uma democracia moderna, parlamentar, constitucional, funciona como uma monarquia. Como na Suécia, como na Inglaterra, como na Bélgica, como na Holanda, como os países, no fundo, mais civilizados da Europa, que conseguem manter os seus valores, as suas tradições, enfim, transformando-se. Porque isto é muito importante, a questão da adaptação para uns tempos novos claro. que o rei Filipe VI referiu. E exatamente isso que eu penso que o rei João Carlos sentiu. O rei João Carlos sentiu que havia desafios a enfrentar e que o filho estaria mais apto, mais preparado. Os tempos trazem novos desafios. Para mim, a frase que fica, volto a dizer, é uma monarquia renovada para um tempo novo. Acho que isto diz tudo. Aliás, é das frases finais no discurso do rei e acho que é precisamente isto que Espanha e as monarquias precisam. Monarquias renovadas para tempos novos. É isto que o nosso convidado está a dizer. Há uma transformação que é intrínseca, que vem de dentro, e essa transformação é urgente, os tempos exigem essa transformação e as monarquias têm essa capacidade de se adaptar. E assim tem provado no resto da Europa essa capacidade. Penso que Filipe irá fazer, de facto, belíssimo... Rei. O rei Filipe VI irá fazer, de facto, um belíssimo reinado. Ele está muito preparado desde pequeno. Ele que é licenciado em Direito com uma especialização em Relações Internacionais. Portanto, até na sua licenciatura se preparou para esta função. Neste momento há de estar a cumprimentar... E não tenha dúvidas que a Princesa Leonor vai ser muito bem preparada para o cargo que irá exercer. Não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, a menina já revela toda uma postura imperial. Neste momento estamos então a assistir à fase dos cumprimentos, em que os reis estão a cumprimentar, penso que os deputados e também os senadores que estavam presentes, assim como eventualmente outros convidados. A seguir irão então percorrer algumas das principais artérias de Madrid, que, relembro, estão
com um reforço policial enorme, e a palavra é mesmo esta. E aí enorme. está o espetáculo mediático a que eu me refiro, E aí sim. que de facto Sim. a coroa traz e que a República não traz. Não temos memória de se ver presidentes da República a desfilarem e a cumprimentarem de facto o povo, enquanto que o rei Neste momento cumprimenta vai, de o facto, ex-primeiro-ministro espanhol, dois ex-primeiros-ministros a Exatamente. azenar neste momento. Dizer que cumprimenta então os 3 ex-primeiros-ministros espanhóis que cumprimentam e saúdam. E reparem como dizia João Lancastre e Távora que estas infantas, princesa e infanta, iriam ser muito bem preparadas. Já estão a ser. Neste Princesa Leonor, neste sim, momento já está presente pelo menos a princesa Leonor que estamos a ver, a quem a mãe vai explicando, como qualquer pai, e vai cumprimentando também já toda a gente que passa. E Letícia será uma bela rainha, uma vez que é uma rainha muito culta, também muito preparada e que também virá dar aqui um toque mais inovador e mais próximo do povo também. Nisso João não tem Lancastre, dúvida. estava alguma palavra final que queira deixar? Eu tenho um misto de sentimentos quando vejo um espetáculo destes. Tenho imensa pena de viver num país que amo profundamente, com 900 anos de história, com uma beleza imensa, que vive embranhado numa constante autofagia, em toda a estrutura, toda a sua arquitetura de Estado, da organização do Estado, todo ele embranhado numa enorme, constante autodestruição, autofagia. Ela é importantíssima para a democracia poder fruir, mas falta de facto alguma peça que se consiga libertar disto para nos dar a todos algum orgulho de pertença, a algo que vem muito de trás e que vai muito para além de nós, que é o nosso Talvez país que nós possamos representamos. tomar a monarquia espanhola como exemplo. Por isso este sentimento de uma certa inveja. Uma inveja boa. Uma inveja boa. E olhar viva o para rei, tudo. não é verdade? E viva o rei. Viva o rei, João Muito Lancastre e obrigado pela Távora, sua muito presença. obrigada. Muito obrigado Vamos já para o programa Flash, no qual também estarei como comentadora e vamos continuar a seguir esta cerimónia da proclamação do novo rei de Espanha, Dom Filipe VI. Até amanhã.